Ok, pessoal, olá! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no nosso canal para mais um estudo bíblico, mais um estudo da palavra, dando prosseguimento ao curso que nós estamos ministrando sobre maturidade cristã, passando informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos passar aqui, iniciar a passagem da lição de número 10, sobre o tema Os Anjos Guardiões. Eu convido você a estudar comigo. Então, vem comigo! Pronto, rapidinho a gente já voltou e vamos então prosseguir. Falando de anjos. Antes de nós falarmos de anjos, é preciso que você saiba de uma coisa muito importante que está fundamentado na palavra de Deus. Porque Deus criou todas as coisas e criou à sua maneira, do jeito dele, com propósito determinado. Deus não fez nada que não tivesse propósito. E dentre as muitas coisas que Deus criou, Deus também criou os anjos. Deus criou os anjos. E a Bíblia, ela relata muitos fatos, vários fatos que envolvem os anjos. Muitas passagens que dão conta da existência dos anjos e do trabalho que os anjos desenvolvem e desenvolveram aqui na terra, juntamente com os homens. Desde o princípio, desde o livro de Gênesis até o último livro, o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar registros de fatos e de momentos em que os anjos estavam realizando aqui na terra algum trabalho. Vamos então falar da natureza dos anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos são seres celestiais, são seres que vivem nos céus, à volta de nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Eles foram criados pelo próprio Deus. E antes mesmo da criação do homem, Deus criou os anjos, Deus criou a terra, Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou os ares e tudo que neles há, Deus criou. E Deus fez habitar na terra o homem e os anjos antes desta constituição do homem, antes da criação do homem. Deus já havia criado então os anjos. E esses são mencionados na Bíblia, como eu já disse anteriormente, em todo o extremo da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Vamos prosseguir. Importante nós citarmos que, primeiro, os anjos são seres espirituais e que foram criados por Deus. Eu já disse, mas agora eu quero afirmar biblicamente, deixando para a sua consulta o texto de Hebreus, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Eu estou colocando aqui na tela para você, então eu gostaria que você leia agora, congela, dá uma lida, ou então depois você pode conferir na sua própria Bíblia o texto que eu aqui te apresento. Segunda coisa importante é que Deus também criou, além de ter criado os anjos, Deus criou em grande número esses anjos. Em números incontáveis esses anjos foram criados. Sim, talvez você pense, quantos anjos tem no céu? Não tem como a gente contar. O número é muito grande. Eu vou dar algumas referências bíblicas e que você vai ler e vai ver o contexto do que está escrito ali em relação à proporção, à quantidade de anjos que Deus criou. Leia, por favor, o seu exemplar bíblico, a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 10. Leia também Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 11.
Vamos falar um pouco a respeito do corpo, o corpo do anjo. Como é que é isso, hein? O anjo é assim de carne e osso, como eu e você, que você pode beliscar, você pode... Será que o anjo é como eu e você, de carne e osso? Vamos ver na Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos que os anjos, eles possuem corpos, sim, e corpos materiais. Tá? Eles possuem um corpo que é feito de uma matéria, que eu e você não conhecemos. Mas o seu corpo, esta matéria, é espiritual. Por isso nós não conhecemos. Então o anjo possui um corpo, mas o anjo possui um corpo espiritual. Leia, por favor, em Ezequiel, capítulo de número 1, versículos 11 e 12. Lá, esse texto vai estar descrevendo para você a respeito do corpo, como era a aparência, como é a aparência do anjo. Agora, embora eles tenham um corpo espiritual de uma matéria desconhecida por nós, eles têm um corpo material, mas não é um corpo físico, é uma matéria que a gente não conhece. Eles possuem corpo. Mas eles também, eles podem se manifestar aqui na Terra de uma forma que eu e você nós podemos ver, ou seja, de uma forma visível diante de mim e diante de você. Né? Nós temos algumas passagens bíblicas, alguns momentos na Bíblia em que os anjos apareceram diante de alguns homens, diante até de muitos homens. Leia, por favor, em Mateus, capítulo 28, versículos de número 2 até o versículo de número 6. Depois, leia também Atos, capítulo de número 5, versículo 19. Os anjos são santos, puros, inteligentes e ágeis. Eles se dedicam à adoração do nosso Deus, à adoração do Criador, à adoração do Pai, e eles servem como espíritos. Servem. Vamos prosseguir aos poucos, mas eles servem a Deus e servem também aos homens aqui na Terra. Contudo, toda obra, todo serviço executado pelos anjos não é feita de revelia, é feita de acordo com o propósito, segundo as ordens que lhes são passadas por Deus. O próprio Deus é quem ordena e os anjos obedecem. Eles são organizados. Né? Existe uma organização estabelecida entre os anjos. Não é de forma aleatória. Tá? A Bíblia, ela revela que existe entre os anjos uma ordem hierárquica. Existe uma hierarquia, existe uma ordenação, existe uma organização e, em consequência disso também, uma diferença entre eles. As graduações entre os anjos correspondem às diferenças ou às diferentes funções as quais eles exercem. Vamos citar aqui 3 hierarquias conhecidas por nós e que nós encontramos referências bíblicas para aqui poder falar com vocês. São 3 hierarquias que nós vamos citar aqui. A primeira hierarquia. Na primeira hierarquia, nós vamos encontrar serafins, querubins e anjos do trono. Fazem parte da primeira hierarquia. Então, na segunda categoria, nós encontramos as dominações, as potestades e as virtudes. Terceira categoria, nós encontramos os principados, os arcanjos e os anjos. Vamos citar aqui algumas categorias desses anjos
classificados nas 3 hierarquias citadas. Primeiro, os 24 anciãos. Esses são citados no livro de Apocalipse, e eu vou deixar aqui para você, para que você possa ler e meditar nesses textos bíblicos. Em Apocalipse, capítulo de número 4, versículos 4 e no versículo 10. Veja também no capítulo 7, versículo 11 e capítulo 14, versículo 3 e capítulo 19, versículo 4. Esses seres angelicais são seres de alta classe. E eles são os anjos encarregados de representarem a Igreja de Deus de todos os tempos. Então, quando você olha pelo contexto da Bíblia, os 24 anciãos, eles representam a Igreja de Cristo ao longo de todos os séculos. Segunda categoria de anjos são os querubins. Os querubins são também anjos de elevada graduação. Veja só o que diz Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 5. Eles são importantes e foram representados no propiciatório acima da arca. Lembra da imagem da arca? A arca, ela possui na sua tampa, na parte superior, né, a tampa da arca, e em cima da tampa da arca ela tem 2 anjos com as asas assim viradas uma para outra. Aquelas asas ali estão ali representando essa categoria de anjo, os querubins. Veja para a solidificação do teu conhecimento, veja o que diz Êxodo 25, 19. Lembrando que a arca era o lugar mais sagrado, né? Ou seja, o símbolo mais sagrado do culto ao Senhor no Antigo Testamento. Neste ponto mais sagrado, e a arca fica exatamente colocada no tabernáculo, no Santo dos Santos, lá ficava a arca, né? Então, em cima da tampa dessa arca você tinha 2 querubins. Eles ocupam um posto então bastante elevado em relação a esta organização celestial que estruturada pelos anjos, né? Pelos anjos. Uma passagem que também nos traz uma boa ideia desta importância dos querubins, você encontra em Salmo 99, no versículo 1. A Bíblia diz que Deus habita entre os querubins. Veja aí o Salmo 99, versículo 1. Outra categoria de anjos que nós queremos deixar aqui é a categoria dos serafins. São também seres do mais alto nível. Isaías os viu por sobre o trono do Senhor em contínua adoração. E diz ele, na sua palavra, que cada um tinha 6 asas. Isaías o descreve muito bem. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, né? Eles voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Leia Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3. Outra categoria que nós vamos também aqui falar é a categoria dos arcanjos.
Arcanjo é determinado, então, é colocado na posição de chefe, de líder ali dos demais anjos. Diz a Bíblia, então, que ele é dotado de autoridade por Deus para liderar sobre os demais anjos, né? Então, a Bíblia chama esses demais anjos, todos os demais anjos, além dos arcanjos, aqueles que estão sob as ordens dos arcanjos, a Bíblia chama então de o exército de Deus. Você pode conferir isso em Salmo capítulo 148, no versículo 2. Eu deixo aqui para sua meditação e para sua leitura, tá? Quando a Bíblia se refere aos principados, é possível que a Bíblia esteja se referindo a esta categoria de anjos. E vamos entender e colocar as diferenças, porque o principado que nós falamos aqui na hierarquia dos anjos não é o mesmo principado que você vai encontrar no príncipe das trevas, ou no reino das trevas. Pois sabemos que os anjos maus, entre os anjos caídos, entre os anjos que seguiram Satanás, que seguem Satanás, estão debaixo da sua ordem, entre eles também existe essa categoria de principados. Não podemos deixar de lembrar uma passagem bíblica importante e que denota para nós também a importância do grau de importância e de representatividade também, de poder, né? Dessa categoria de anjo. Em Judas, capítulo 1, versículo de número 9, fala do arcanjo Miguel. E ele também é citado como um anjo principal. Também em Daniel, capítulo 10, versículo de número 21. O nome de Miguel, traduzido, significa aquele que é semelhante a Deus. Também é chamado de um dos primeiros príncipes em Daniel, capítulo de número 10, no versículo de número 13. Miguel está encarregado de ser o protetor da nação de Israel. Vamos ler Daniel capítulo 12, versículo 1, e que eu mostro aqui para você. A última categoria que eu quero mostrar aqui é a categoria dos exércitos de Deus, como eu já disse anteriormente, que são todos os demais anjos, liderados pelos arcanjos. Nós temos os exércitos de Deus. Vamos ver o fundamento disso. Os anjos que compõem os exércitos de Deus são de número incontáveis. São muito numerosos. Muito numerosos. Veja em Jó, capítulo 25, versículo de número 3. Jesus faz menção a esse grande número de anjos que constitui o exército ou os exércitos de Deus no Getsêmani, exatamente no momento em que um dos seus servos puxa de sua espada e arranca, decepa a orelha do servo do sumo sacerdote, né, do soldado, do Malcom. O Senhor Jesus então o repreende e diz para ele o que está escrito em Mateus, capítulo de número 26, versículo 53. Leia comigo. A queda dos anjos. Vamos falar da queda dos anjos. Como foi que aconteceu isso? Como os anjos caíram? Os anjos se rebelaram, que houve uma rebelião nos céus, liderada por Satanás, que então era um anjo e anjo de luz,
chamado Lúcifer. Este anjo, ele, por inveja e por orgulho, por soberba, ele se julgou que poderia ser igual a Deus. E aí partiu para a guerra. E nessa guerra ele foi derrotado e foi então expulso do Monte Santo, expulso de lá de cima dos céus e foi lançado então aqui na terra. Lúcifer, como eu disse, o anjo de luz, ele era como os demais querubins. Ele era cheio de glória, cheio de pompa. E o seu nome traduzido significa estrela da manhã. Veja aí que em Isaías, veja o texto de Isaías, capítulo de número 14, versículo 12. Isaías fala sobre isso. Satanás, ainda Lúcifer, ele era rodeado de glória, ele possuía adornos, pedras preciosas, ornamentos de ouro perfeito em seu caminho. Ezequiel, capítulo 28, 13 a 15. Ele era perfeito, ele era o anjo de luz, querubim ungido. Mas, por inveja, por orgulho, por soberba, quis ser igual a Deus, e então veio a queda. A criação não pode superar o Criador. Leia o texto de Isaías, capítulo de número 14, versículos 13 e 14. Após a sua queda, ou com o advento da sua queda, Lúcifer então passa por uma profunda transformação. Depois de ser lançado para fora do monte chamado Monte Santo, veja Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16. Depois de ser lançado, precipitado no mais profundo dos abismos, Isaías 14, versículo 15, o próprio Jesus falou de sua queda. Falou, veja em Lucas capítulo 10, versículo 18, olha aí, olha. Ao ser lançado fora do céu, ele experimentou então esse processo, como eu disse. Começou a passar por esta transformação. Agora, aquele anjo, que era o anjo de luz, a estrela da manhã, o querubim ungido, hoje, ele se transformou em falso e astucioso, aquele que ele procura em todo tempo enganar os fiéis, o enganador. Ele também passou a ser conhecido como o mentiroso. Veja aí, João capítulo 2, versículo 22. O pai da mentira, João 8, 44. Ladrão, João capítulo 10, versículo 10. E também, por último, o acusador, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Os anjos decaídos, ou os anjos caídos. Quem são esses caras? Esses personagens da Bíblia, os anjos decaídos. Durante a revolta de Lúcifer, em que ele foi precipitado do céu para a terra, muitos anjos o acompanharam nesta rebelião. Muitos anjos seguiram com ele nesse processo de rebeldia, de se voltar contra o seu Criador.
E essa quantidade de anjos não foi uma quantidade pequena. Por isso é que Satanás também conta com um grande exército. Um exército de anjos que hoje são considerados e chamados de demônios, tá? Que são seres espirituais. Veja o texto de Mateus, capítulo 25, no versículo 41. E que se voltaram contra Deus e o seu exército. A natureza desses demônios é idêntica à de Satanás. Estão em absoluta oposição a Deus e em absoluta oposição à sua obra e à sua criação. Satanás se fez então o príncipe desse reino que por ele foi estabelecido. Veja o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 26. O trabalho dos anjos. Os anjos executam trabalhos, executam tarefas. Vamos falar um pouco sobre essas tarefas, sobre esse trabalho realizado pelos anjos. Vem comigo. Os anjos, eles obedecem às ordens divinas. Eles obedecem às ordens que vêm de Deus, recebem essas ordens e com as ordens então recebidas, eles partem para a execução das tarefas que lhe foram atribuídas por Deus. Os anjos, eles não agem por conta própria. Veja só, eu acabei de dizer e reforço agora para você em Lucas capítulo de número 1, versículo 19. Né? Todos os anjos estão sujeitos ao Senhor Jesus. Então o general dos generais é o Senhor dos senhores, não é isso? 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, leia comigo. Os anjos não recebem adoração. Essa parte é muito importante, principalmente para você que está começando na fé, porque a gente vê alguma coisa em volta, né, dessa coisa de anjo, e as pessoas, se elas têm o conhecimento de um anjo, elas realmente, muitas pessoas, não são todas, né, são tomadas por um desejo de adorar essa criatura, de adorar esse tipo de ser celestial. Mas os anjos, eles não recebem adoração, querido. Se você faz isso, você comete pecado. Tá? Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 18. Leia comigo. Veja também o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Medita nisso. Os anjos jamais assumem a posição de mediador. Nem eu e nem você podemos assumir essa posição. Os anjos não assumem. A mediação entre Deus e o homem, ela é feita por apenas uma pessoa. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fique com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Leia comigo. Vejamos algumas tarefas determinadas para os anjos a executarem, ou para os anjos as executarem, né? A primeira delas, que eu destaco para você, é quando eles aparecem como agentes de Deus. Então, neste momento, agentes de Deus, como agentes de Deus, eles nos aparecem, ou eles são enviados, ou a tarefa que eles executam são as tarefas de pronunciamentos divinos. Eles então são enviados por Deus para fazer pronunciamento para nós.
para os homens aqui na terra, agentes de Deus. Leia, por favor, em Marcos, capítulo 13, versículo de número 27. E leia também 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 16. Veja aí. A segunda forma como eles ministram as suas tarefas é quando eles são então denominados mensageiros de Deus. Veja como eu disse no início, na introdução, quase na introdução desta lição, eu disse que mensageiro significa, eu disse que anjo significa literalmente mensageiro. Então anjo é um mensageiro, como ele vem da parte de Deus, a gente pode completar como mensageiro de Deus. Tá? E é por meio dos anjos, então, que Deus envia as suas mensagens aos seus servos. Em 2 Reis, capítulo de número 1, versículo 3, podemos então solidificar esse conhecimento. Além disso, eles também transmitem as anunciações do Senhor. A exemplo disso, nós vemos em Lucas, capítulo 1, versículos de 11 até o 20. Eu peço que você leia e medite nesta passagem. Eles também encorajam os servos, os seus servos, os servos do Senhor, os servos de Deus. Veja em Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Eu deixo para você. E também, como mensageiros de Deus, eles também trazem a revelação das suas promessas. As promessas de Deus são reveladas através dos anjos, como veremos em Gálatas, capítulo 3, versículos 19, e Atos, capítulo 7, versículo 53. Concluindo esse quadro das tarefas, nós vemos os ajudadores. Os anjos, então, como ajudadores, executam tais tarefas. Jacó, por exemplo, declarou que o anjo o havia livrado do mal, ou seja, houve uma ação do anjo para dar livramento a Jacó. Veja em Gênesis, capítulo 48, versículo 16. Quando Jesus estava no Getsêmani, veio um anjo para confortá-lo. Olha, veio ajudar Jesus, trazer conforto para Jesus. Leia Lucas capítulo 22, versículo 43, olha aí. Quando Jesus ressuscitou, apareceram ali anjos, e que executaram também uma tarefa de ajudadores. Veja só o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 6. Dá uma lida com carinho nisso aí, depois dá uma congelada no vídeo e dá uma lida nesse texto antes de você prosseguir, para você poder entender isso que eu acabei de dizer, que ali apareceu o anjo e o anjo tinha uma tarefa a executar. Tá? Na ascensão de Jesus, quando Jesus foi alçado ao céu, os anjos também estiveram ali presentes. Você pode ver isso em Atos capítulo 1, no versículo 11. Eu vou deixar aqui para você. Olha lá. O que diz? Os anjos também receberam ordens de Deus para livrar os crentes dos males, né? Aqueles que creem nele, os seus servos, livrar dos males. Podemos ver isso em Salmo 91, versículo 11, no Velho e no Novo Testamento. E os anjos também estarão como ajudadores lá no dia do juízo final. Eu vou deixar para você ler também Mateus 13, 39 a 42. Dá uma lida com carinho lá, pois você vai gostar, tá ok? Os anjos, para encerrar, estarão em todo tempo
adorando o Criador. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 8 ao versículo 11. Ficamos por aqui. Concluindo, a Bíblia afirma que os anjos existem. Eles são mensageiros de Deus e formam os exércitos celestiais. São seres espirituais, mas têm a possibilidade de assumirem a forma material à semelhança do homem. Não estão sujeitos à morte terrena. Eles habitam nas alturas celestiais e vivem diante do trono de Deus, adorando o Criador. A Bíblia relata o trabalho dos anjos em favor dos filhos de Deus. Existem também os anjos caídos ou os anjos decaídos, que vivem com o propósito de desfazer a obra de Deus. É preciso, pois, vigiar e orar para não cairmos nas armadilhas desses inimigos. Vou deixar para você aqui mais uma atividade para que você possa estudar, fazer esses exercícios e assim consolidar esse estudo que você acabou de fazer aqui comigo. Você faz, bota numa folha, escreve e, como sempre eu digo, apresenta lá. Se você é da nossa igreja, apresenta para nós, apresenta para mim, para o professor lá da classe Novos Crentes, ou se você não é da nossa igreja, não está conosco, apresenta lá para o seu pastor, apresenta para o seu discipulador, apresenta para um diácono. Eu não sei como funciona a estrutura, a organização da sua igreja, mas apresenta para alguma autoridade espiritual dentro da sua igreja e mostra para ele, perguntando: tá tudo bem? Eu acho que tá bem meu estudo, alguma coisa assim. Eu vi lá na internet com o pastor Roberto Rosa e eu peguei esse exercício aqui e resolvi fazer. Tá bom? Que Deus assim te abençoe. Vamos lá então à nossa atividade. A primeira parte diz assim: responda ou faça a citação pedida. Primeira questão, da parte A. Cite algumas características dos anjos. E aí você cita aí algumas características conforme o que você viu durante o seu estudo. 2. Os anjos são eternos? Por quê? Responde aí, faça sua pesquisa. E por último, 3, da primeira parte, 3. Cite algumas atividades dos anjos, conforme você viu aí durante o seu estudo. Parte B da nossa atividade. Descreva o momento da ação dos anjos quando executaram a tarefa de 1. Agentes de Deus. 2. Mensageiros de Deus. E 3. Ajudadores de Deus. Bom estudo e Deus te abençoe. Eu fico por aqui e agradeço a sua presença aqui comigo. Agradeço por você ter me acompanhado até aqui, até o final desse estudo. Eu espero que esse estudo verdadeiramente seja proveitoso para o enriquecimento do seu conhecimento e para o seu crescimento na sua maturidade cristã. Que Deus te abençoe
Eu espero você no próximo estudo, na próxima lição, e que a graça e a paz de Cristo guarde você na presença de Deus. No mais, conte comigo.